Oi, eu sou a Zi, sejamos todos muito bem. Hoje eu vou falar sobre a minissérie da Netflix, Adolescência. É uma série maravilhosa pra gente refletir sobre como um ato, um acontecimento pode impactar todo o conjunto social. Tanto a vítima quanto seus familiares, mas também a família da pessoa que cometeu o crime e como todo o conjunto social é impactado. Antes de seguir, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhar se vocês já assistiram. Menciona se eu esqueci de falar alguma coisa, que é muito provável eu esqueci de falar alguma coisa. Então, bora! Adolescência é uma produção britânica disponível na Netflix Brasil. Ela é composta por 4 episódios e cada um a cerca de 1 hora. O enredo ele gira em torno de um crime cometido por um adolescente e explora de maneira detalhada as consequências desses atos. No primeiro episódio, a gente já começa imediatamente após o crime, quando a polícia já está à procura do suspeito, que se chama James Miller. Ele é um garoto de 13 anos e essa investigação ela é liderada pelo detetive Luke e pelo sargento Misha. Eles chegam na casa do James, o James está com seus pais, e a família fica sem entender o que está acontecendo. A polícia fala que o James está levado porque ele está sendo suspeito de um assassinato. Poucas palavras são ditas e o James é levado à delegacia. Chegando na delegacia, surge a assistência social, a leitura de direitos dele. E no meio disso tudo, a família fica tentando entender o que aconteceu, né? O James, ele opta por ter o pai ao seu lado, o Ed. Ao longo da série, a gente descobre que o James estava em investigação por conta desse crime que supostamente cometeu, que é um ataque contra uma garota na escola. De início, até eu me surpreendi, porque como que um menino tão frágil, Gente, ele estava de pijama quando a polícia chegou na casa deles. Então, os policiais, ele apresenta a filmagem para o Ed, que é o pai do James, provando que foi ele que cometeu esse crime. A princípio, o pai, ele acredita no filho, porque o filho estava dizendo que ele não cometeu nada. Então, o pai estava do lado dele o tempo inteiro. Na verdade, esse pai nunca saiu de perto do seu filho. Ele até se culpa pelo filho ter cometido esse crime. No episódio 2, 3 dias após o assassinato, o Luke e o Frank vão até a escola do James para falar com os colegas de James e da Kate. Kate, ela é a vítima, né? A Jade, amiga da Kate, reage com sarcasmo e agride o Ryan. O Ryan, ele é o amigo do James e ela culpa ele pela morte, né? Já que eles conversavam e sabiam o que estava rolando. No próximo episódio, a gente fica sabendo o porquê estava tendo esse burburinho da rede social da Jade tá acusando o James de ser um incel. O Ryan, ele é preso por conspiração e o Ed deixa flores no local do assassinato. Então, o Ed, ele se bota como o culpado. Então, ele faz essa homenagem pra Kate. Já no episódio 3, são 7 meses após o assassinato, a psicóloga forense Brione, ela avalia o James com um relatório pré-julgamento e durante essa entrevista, ele revela a tensão com o Kate após uma foto vazada. O que aconteceu? O James revela que a Kate havia enviado uma foto sem blusa para um colega de classe, porque ela se sentia atraída, né? Ela tinha um relacionamento com esse menino e esse garoto, ele espalhou a foto dela para a escola inteira, sem o consentimento dela, claro. Isso magoou a Kate e o James a convidou para sair, acreditando que ela estaria emocionalmente vulnerável. Então, ele estava gostando dela, mas ele achou que ela ia aceitar tudo de boa, mas não foi. Ela o rejeitou. A psicóloga, ela nota que ele revela durante as sessões, né? Ele revela ter os seus altos e baixos na questão do seu temperamento. A sua reação representa atitudes desafiadoras, né? E oscila entre momentos de raiva, fragilidade. Tem uma hora que ele chora, tem uma hora que ele taca a cadeira longe. E ele até chega a confessar acidentalmente o crime. E após a Bronnie informar que essa seria a sua última sessão, o James, ele exige saber se ela gosta dele pessoalmente.
mas ela se recusa a responder, o que deixa ele ainda mais agitado. No episódio 4, 13 meses após o assassinato, a família de James tenta seguir sua vida enquanto James espera o julgamento. No aniversário de 50 anos do Ed, a van da família é pinchada para os adolescentes. O que acontece? Essa família estava recebendo, durante todo esse tempo, perseguições, porque as pessoas estavam culpando a família pelo ato do James. E, sinceramente, a família não tem a ver com nada. A família não tinha dimensão que o filho poderia cometer um crime tão bárbaro desse jeito. Eles resolvem ir num estabelecimento para poder comprar tinta para poder pintar, né, a van que foi pinchada. Mas chegando lá, um funcionário, um adulto, chega e começa a elogiar o James pro Ed, falando que ele apoiava, que a Kate merecia o que ela... Gente, um adulto incel estava endeusando o James por ele ter feito o que ele fez. O que deixou o pai, assim, enfurecido. Ele comprou a tinta e saiu do estabelecimento. Mas quando eles chegam em casa, os pais, eles se culpam por não ter percebido a radicalização dele na internet. Como que o James conseguiu se transformar em um monstro, mas decide não se mudar, porque ainda tinha esse pensamento de mudar daquele lugar, mudar da vizinhança, mudar o endereço, né, da onde eles estavam morando, mas eles decidiram continuar e encarar esse problema de cabeça erguida. E por fim, a série ela é muito boa. Ela mostra como que a sociedade pode estar observando esses jovens, o que esses jovens estão fazendo na internet. A forma como que a polícia chegou na casa do James foi assim desproporcional no nosso ver, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então a polícia já chega quebrando tudo, invadindo a casa, indo para um quarto de uma criança de 13 anos, vestindo pijama, bichinho, sabe? O quarto todo de criança, todo decorado. E no final a gente descobre que esse menino ele cometeu um crime bárbaro por motivo banal, assim. A forma como que a psicóloga conduziu todo a análise, né, foi muito importante também. Então, essa é a minha indicação. Essa série é maravilhosa para você assistir com os seus filhos, maravilhosa para ser estudado nas universidades. Enfim, essa série é muito boa, vale muito a pena assistir. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Beijos.